Já vimos anteriormente em Gênesis 13, quando Ló se separou de Abrão, que a região de Sodoma e Gomorra já era conhecida por sua maldade. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Observamos que o pecado já era notório e terrível na cidade de Sodoma antes mesmo dos anjos irem pessoalmente verificarem e levarem o juízo. No capítulo 18, com Abraão estavam conversando os três homens. E agora, no capítulo 19, temos a informação de que dois deles eram anjos. E estes dois anjos chegam a Sodoma, e a cidade tinha a porta da entrada. Ló estava à porta de Sodoma, e quando viu os anjos, levantou-se correndo e inclinou-se com o rosto à terra. Ló convida os anjos, em forma humana, para o acompanharem até sua casa, lavar os pés, passar a noite e de manhã seguir o seu caminho. Ló não tinha noção do motivo pelo qual os homens recém-chegados iam fazer na cidade. E os anjos respondem: não, passaremos a noite na praça. Mas Ló sabia o perigo da cidade e queria proteger os dois estrangeiros. Insistiu muito que finalmente os anjos o acompanharam e entraram em sua casa. Ló os recepciona muito bem, prepara uma refeição, pão sem fermento, e eles comeram. Ló não tinha ido se deitar e todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Ló, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. E Ló teve coragem e saiu para fora da casa, fechou a porta e resolveu proteger sua visita. Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, Ló. Você chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira todos os homens, dos jovens aos mais velhos, que estavam à porta da casa, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Esta atitude dos homens da cidade contra os visitantes comprovou uma parte da maldade dos moradores de Sodoma. Ao tentar a prática da violência sexual coletiva contra os visitantes, comprovava o desrespeito com o próximo, a falta de compaixão e a hospitalidade. A imoralidade sexual era apenas um dos tipos do pecado em Sodoma. Muitos anos depois, o profeta Jeremias denuncia os pecados dos falsos profetas em Judá que se opunham à mensagem de juízo contra o pecado e proclamavam paz e prosperidade. Jeremias atribuiu a culpa pela situação moral do reino de Judá a esses profetas da iniquidade. Deus diz que o adultério dos falsos profetas é uma coisa horrenda. Deviam ser seus fiéis representantes, mas viviam como o povo de Sodoma e Gomorra, pois eram como adúlteros aos olhos de Deus, como uma traição, um adultério espiritual ao anunciarem paz, mesmo o povo cometendo idolatria e vários tipos de pecados contra Deus. Em Ezequiel 16, ele diz qual foi a iniquidade de Sodoma: soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Não ajudavam os pobres e os necessitados. A soberba e abominações
diante do Senhor. E sabe o que Jesus diz aos seus discípulos quando eles fossem às aldeias e cidades anunciarem o seu evangelho? Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quando Jesus esteve aqui na terra, grande parte do seu ministério foi em Cafarnaum. E mesmo apesar de tantos milagres, sinais que Jesus realizou, não receberam devidamente o evangelho. Em Mateus 11 temos: e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você.